Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, é bom estarmos juntos, é bom poder contar com a sua companhia. Nós queremos agradecer porque você já faz parte dessa comunidade. Eu quero pedir que você continue compartilhando as mensagens de esperança, a mensagem que nos torna mais felizes e nos faz mais próximo de Deus. E você que não é inscrito, se inscreva ainda no nosso canal para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança. Deus é o maior interessado no nosso bem, mas enquanto vivermos nesse mundo nós vamos ter problemas, desafios. E nós vamos conversar hoje sobre a vida de Jó. Que homem esse, que desafios Jó enfrentou. E sabe, eu quero já começar a conversar com você, porque nós seres humanos temos a perspectiva, ou começamos a imaginar que Deus está conosco só quando as bênçãos acontecem, só quando nós estamos com a vida boa, quando nós estamos com muito dinheiro, quando nós estamos com muita saúde, quando as coisas estão indo fáceis, tranquilas, serena na nossa perspectiva. A gente diz, não, Deus está conosco. Mas quando as coisas apertam, quando os problemas surgem, a gente começa a pensar, será que Deus está conosco? Ou será que eu não estou em pecado? Por que tudo isso tem acontecido comigo? E aí muitas pessoas têm feito o grande objetivo do diabo, têm se afastado de Deus quando os problemas acontecem. E nós precisamos agora ter uma visão mais diferenciada. Nós precisamos compreender que nós vivemos num conflito entre o bem e o mal, e o diabo vai fazer tudo para afastar a mim e a você de Deus. E aí ele vai trazer os problemas dessa vida para que a gente possa abandonar a Deus. Mas Deus, muitas vezes, quando nós passamos por problema, Deus está querendo colocar a mim e a você como um exemplo de fé, mesmo estando em momentos difíceis. E aqui está Jó. Quem era Jó? O verso 1 diz logo assim, ó: havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto ou justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. E aí Jó tem o quê? Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Era muito rico e o mais poderoso de todo o Oriente, e ele tinha muita gente ao seu serviço. Esse era Jó. E nós precisamos entender, olha só, Jó tinha então 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço, e era o homem mais poderoso, mais importante do Oriente. Mas sabe, Jó também, a característica dele é que era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí, diz o texto bíblico, no dia que os seus filhos, os filhos de Deus, no dia em que, verso 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e perambular por ela. Ou seja, o que o diabo está dizendo? Olha, de onde você vem? Você é representante de onde? O diabo disse, eu sou representante da terra. Aqui os filhos de Deus são os anjos que vieram, possivelmente, a gente não tem certeza, mas de outros planetas, para apresentar a Deus, por exemplo, um relatório de como as coisas estavam. Deus gosta dessa interação. E aí da terra, que deveria ter sido Adão, mas quando a terra caiu em pecado, quem aparece agora lá para apresentar-se a Deus? É o diabo. E ele se coloca assim, dizendo que estava rodeando a terra, passeando por ela, ou seja, eu estava tomando conta daquilo que me pertence à terra. O diabo estava se arrogando que ele era o dono da terra. Mas, sabe o que acontece? Em meio a essa perspectiva de Satanás, Deus então traz algo que é meio estranho até para mim e para você. No verso 8, Deus diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro,
e justo ou reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo agora, sabe por que Jó é assim? O verso 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a ti? Acaso não o cercaste com uma cerca, com uma sebe, a ele toda a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí o diabo vai e fala, estende a mão em tudo que ele tem e toca-lhe, e verás que blasfemará contra ti na tua face. Aqui está. O diabo está sempre querendo acusar a mim e a você. Deus então faz uma perspectiva que nós precisamos começar a entender. Deus então traz agora e coloca Jó como um modelo, como um exemplo de alguém que servia a ele. E aí o diabo então chega a Deus de forma abusada, de forma, sabe, até sem respeito, e diz, ele faz isso porque o Senhor o cercou de tudo, o abençoa em tudo, nada pode acontecer, nenhum mal, então diante disso é por isso que ele te serve. Aí Deus então disse, agora então se você fala isso, pode ir, faça alguma coisa contra Jó, agora não tire a sua vida. Sabe o que acontece? Agora aqui nós temos a grande perspectiva que nós precisamos aprender. Então o diabo vem e começa a fazer as maiores atrocidades contra o Filho de Deus. E Deus permite. Por que Deus permitiu isso? Porque Jó estava agora na condição de ser um modelo, um exemplo de alguém que serve a Deus, mesmo em meio a qualquer tragédia. Sabe, queridos, é fácil servir a Deus, é fácil representar bem a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil, mas quando os problemas acontecem, será que eu continuo adorando a Deus? E aí o diabo vem e começa a perspectiva humana. Sabe, eu quero trazer para você que as coisas mais importantes na perspectiva divina humana é essa aqui. A primeira coisa mais importante é o meu relacionamento com Deus. A espiritualidade é o maior bem que eu e você precisamos ter. Então, essa é a primeira e mais importante. A segunda coisa mais importante para nós é a saúde. É a saúde. A terceira é a família. E a quarta é os bens, as posses financeiras. Essa é a perspectiva. Deus, riqueza espiritual, riqueza da saúde, riqueza da família e riqueza financeira. O diabo vem agora e começa a atacar Jó nessas áreas, porque o objetivo era tirar de Jó a espiritualidade dele, a riqueza espiritual. E aí o diabo vem e tira tudo. Tira primeiro o quê? Ele tira primeiro a riqueza financeira que mexe conosco, porque a nossa perspectiva, o ser humano hoje que não tem relacionamento com Deus começa a perceber que parece que a riqueza financeira é a mais importante. Aí ele tira todos os bens. Todos os bens de Jó acabou-se num dia. E ainda mais, acabou até os funcionários de Jó morreram juntos, só sobrava um para vir contar a Jó a má notícia. Depois, sabe o que o diabo vem? No capítulo 2, o diabo então tira a segunda bênção espetacular, que é o quê? Ainda nesse, tira a família. A segunda, no capítulo 1, tira a família. Os filhos de Jó são mortos. No capítulo 2 também, a sua esposa vai dizer assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Querendo tirar a riqueza, a segunda perspectiva importante, a riqueza da família. E a terceira, no capítulo 2, Deus apresenta de novo, aí o diabo diz, olha, cada um vale a sua saúde, a sua pele, tira a saúde dele e ele vai te abandonar. Deus permite, e aí Jó tem uma doença terrível, sabe, tumores purulentos, dolorosos, desde a planta do pé até o seu cabelo. Mas aí o que acontece? Qual é o objetivo do diabo? Era tirar a riqueza mais importante, que é a riqueza espiritual. Mas em meio a isso, Jó dá demonstração que em meio a essa perspectiva, ele não abandona Deus. Como? Aqui no verso 20 e 21, em meio a essas tragédias todas, o que Jó diz aqui, Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra e adorou. E disse,
no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está, em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra o Senhor. Essa é a perspectiva. O diabo queria tirar a espiritualidade de Jó, a riqueza espiritual, que é o mais importante. Aí no capítulo 2, a partir do verso 10, agora a gente vê aqui, ó. O verso Jó sentado em cinza, verso 8, Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, verso 9, a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios contra o Senhor. Aqui está a perspectiva. O grande objetivo do diabo era tirar de Jó a sua riqueza espiritual. Mas em meio a essas tragédias todas, Jó não abandonou a Deus. Como está a sua perspectiva? Você está passando por algum problema? Sabe, parece que tudo ruiu, nada tem sentido. O objetivo do diabo é tirar a sua espiritualidade, é tirar o seu relacionamento com Deus. Mas cabe agora, você em meio a qualquer situação, não pecar contra Deus, escolher continuar adorando. Essa deve ser a nossa postura. Mas sabe, Deus pode estar colocando você como um modelo para que você possa continuar adorando. Sabe, queridos, então nós precisamos, Deus, Ele quer mostrar para o universo que você o adora mesmo em meio às tragédias dessa vida. Foi o que aconteceu com Jó. Então que eu e você agora possamos escolher adorar a Deus em meio a qualquer situação, em meio a qualquer tragédia que eu e você possamos estar passando ou que venhamos a passar algum dia. Deus é mais importante, a riqueza espiritual é o mais importante. Então eu e você precisamos buscar essa perspectiva de ser homem íntegro, justo ou temente a Deus e que se afasta do mal. Essa é a perspectiva do céu para nós. Então que Deus te abençoe para que a riqueza espiritual seja algo buscado por você a cada dia incansavelmente. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos a perspectiva de Jó, que em meio a qualquer tragédia possamos não pecar contra o Senhor, possamos continuar te adorando, porque o Senhor é o mais importante, porque nós queremos viver eternamente. Abençoe os teus filhos por Jesus. Amém.